Pessoal, boa noite, bem-vindo, bem-vinda nesta primeira transmissão ao vivo nos estúdios do Repórter Diário neste ano de 2019. Bem-vindo a você, o senhor e a senhora que nos acompanha diariamente aqui o Repórter Diário. Ficamos nesse período em recesso, como dizem os vereadores, só do nosso plenário, né? O nosso plenário é um estúdio, mas Carlos Carvalho, toda a equipe, eu em esquema de plantão, fizemos as externas, seguimos atualizando as notícias e, aliás, quanta notícia no Natal, quanta notícia no Ano Novo, períodos tradicionalmente conhecidos no dia a dia do jargão jornalístico, períodos mais fracos de pautas, mas nesta virada de 18 para 19, completamente atípico, né? Para a correria do jornalismo regional, muitas notícias nas últimas semanas. Mas, mais uma vez, obrigado pela audiência, você que curte, comenta, compartilha o dia a dia do Repórter Diário, neste 7 de janeiro, e já foi embora a primeira semana deste novo ano, hein? 7 de janeiro de 2019, informando, prestando serviços, comigo Leandro Amaral, Carlos Carvalho, Amanda Lemos, Júlia Micali, o Ayrton, Jorge Garcia, a Socorro, enfim, toda a equipe, o Pedro, a Flora e principalmente você que nos acompanha no outro lado, na telinha, na telona, em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão e Rio Grande. Não é mesmo, Carlos Carvalho? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a você, internauta ligado no RDTV. Feliz Ano Novo para você que está chegando aí pela primeira vez no RDTV neste ano de 2019. Apesar da mudança de ano, não muda algumas características aqui do nosso RDTV, principalmente a sua participação. Então, comente, opine aqui na caixa de comentários da live sobre tudo que a gente vai falar aqui no programa de hoje, porque tem muito assunto quente, porque alguns assuntos que esquentaram ali o final do ano de 2018 voltaram a esquentar em 2019. Pois é, verdade. E aqui, ó, nós vamos nos concentrar no recorte regional. Tem muita gente ainda falando da história da ministra, da declaração é rosa e azul. Eu só não vim hoje de camisa rosa porque a minha estava lavando. Mas quem viu a transmissão de ontem viu que eu fiz com uma polo rosa. O Carlos várias vezes também aqui a gente interagindo. A Júlia Micali não veio hoje de azul, mas já veio várias vezes. Então não tem nada disso. E polêmica de Faustão. Nós vamos aqui nos ater à questão regional, que tem assunto a mais de metro aqui para falar. E vamos iniciar, Carlos Carvalho, por Mauá. Mauá que tem aí a cada dia um capítulo novo, uma novela que parece que está muito longe de acabar. E hoje tivemos mais um capítulo. A Polícia Federal indiciou tanto o prefeito Átila Jacomussi quanto o ex-secretário de Governo e Transporte João Gaspar, ambos presos de forma preventiva desde o último 13 de dezembro, vai completar um mês agora que eles estão na penitenciária do Tremembé, e também a Polícia Federal indiciou mais 22 vereadores. Né? O Carlos até tem chamado a atenção de uma forma muito correta. Na verdade, 22 vereadores, porque à época não tinha essa questão de secretariado, etc. e tal. Mas na prática, se for levar ao pé da letra, são 21 vereadores e mais um suplente de vereador, correto, Carlos Carvalho? Exatamente, porque como a lista da Polícia Federal foi feita em cima da formação da Câmara de Mauá em 2017, entre 2017 e 2018, até novembro de 2018, então conta-se aí a presença do vereador, agora suplente, né, Jair de Oliveira, o Jair da Farmácia do MDB. E por isso que eles colocam, a Polícia Federal sempre fala de 22 vereadores, mas na verdade são 21 vereadores e um suplente. A exceção da atual formação da Câmara são os vereadores Marcelo Oliveira, do PT, e Chico do Judô do Patriota, que é exatamente o titular da cadeira que era ocupada pelo Jair de Oliveira. É verdade. E, aliás, outro detalhe importante, eu vou fazer aqui uma correção, uma retificação numa informação que eu dei na live de hoje. O Chico de Judô não era secretário de esportes, ele era secretário de serviços urbanos na cidade de Mauá. Então, só fazendo aqui uma retificação e, mais uma vez, pontuando exatamente isso que o Carlos Carvalho destacou aqui, dos 21 vereadores. A gente fala normalmente 22, mas são 21 vereadores e mais o suplente. É que a maioria dos veículos de comunicação estão dando informações em cima do relatório da PF. E para quem já teve acesso ao relatório da PF, verifica que aí eles falam 22 vereadores o tempo todo. Mas eram os então 22 vereadores. Agora tem 21 daquela lista citada da PF que ainda continuam com seus cargos e um, que era o Jair da Farmácia, que saiu. Então é só para a gente também justificar por que está todo mundo falando 22 vereadores e não 21 vereadores e mais um suplente.
Verdade. E aí, vamos explicar, porque ao longo do dia surgiu muita dúvida, Carlos, muito questionamento sobre o que significa o indiciamento, né? Tem gente, agora os vereadores vão ter que sair, agora os vereadores vão perder o mandato, agora os vereadores vão ser afastados. Enfim, começou uma celeuma danada. E tanto Carlos Carvalho quanto eu, hoje, ao longo do dia, fomos ouvir especialistas para falarem sobre esse assunto. Então, a notícia, como a gente destacou aqui, a Polícia Federal indiciou. Por quê? É um trâmite meio complicado e são termos técnicos que são muito propícios na linguagem de quem conhece o dia a dia do direito. Mas para nós leigos, são termos que parecem muito próximos, mas tem uma distância muito grande entre eles. Então, como é que começou a questão em Mauá? Sempre tem um início através do inquérito policial. Então, a Polícia Federal começou as investigações em Mauá a partir de um inquérito policial. Então ela tinha ali algumas informações iniciais e foi checar realmente se elas procediam e se elas tinham veracidade. Aí a polícia diz, olha, realmente nós encontramos indícios a partir dessas informações preliminares, a partir dessas informações iniciais. A partir do momento que a polícia, no decorrer do inquérito policial, diz que as informações elas são procedentes e que realmente há indícios, há elementos que possam comprovar essa culpa, então há o indiciamento, como o próprio nome diz. Ainda não é o julgamento, ainda não é a resposta definitiva. A Polícia Federal tem argumentos, e é isso que vai ser provado a partir de agora, e vai mostrar os elementos que fazem a Polícia Federal acreditar que há indícios que imputem ao Átila, ao João Gaspar e aos vereadores a culpa nesses delitos, a culpa nesses crimes. Agora, a gente até vai ouvir daqui a pouquinho um advogado, tem 5 dias, a partir do momento que o Ministério Público recebeu esses autos, que recebeu todo esse conjunto de informações do inquérito da polícia, então o Ministério Público tem 5 dias para ver se apresenta ou não a denúncia. O Ministério Público pode, a partir de agora, falar, olha, a gente ainda quer que volte o inquérito policial para a Polícia Federal trazer novas informações para embasar, ou então o Ministério Público pode dizer, olha, realmente estamos satisfeitos com essas informações, temos aqui os elementos necessários para apresentar esta denúncia. Aí sim, se o Ministério Público apresentar a denúncia, começa o processo penal propriamente dito. Aí vai ter espaço para ampla defesa, para acusação que é feita pelo Ministério Público, para a defesa do Átila e de todos os citados e tudo aquilo que a gente conhece no dia a dia de Mauá, Carlos. Basicamente é saber da Justiça se essa primeira fase, que é a fase de investigação, vai ser concluída ou não. É basicamente isso que o Leandro está explicando e que os advogados especialistas vêm explicando para a gente. Então, se acabar essa primeira fase, algo que a gente vai saber essa semana, aí começa o processo de verdade, né? Aí começa toda a ação, tanto para ouvir novamente o Átila, o Gaspar, os vereadores, fazer ali os novos pontos, trazer os novos pontos para aí sim fazer uma acusação ou não futuramente. Mas aí a parte mais emblemática disso tudo, Leandro, é que na hora que se isso for levado à frente, se acabar já as investigações e passar para o processo em si, vai ser exatamente uma semana antes, basicamente, da votação do processo de impeachment, de vai aceitar ou não o início de processo de impeachment contra o Átila, né? E aí a grande pergunta que vai se fazer aos vereadores que estão ali é qual é a credibilidade que o Legislativo de Mauá, ou a atual legislatura de Mauá tem, para conseguir julgar o Átila Giacomuzzi, sendo que, na mesma situação que a polícia está investigando o prefeito, a maior parte dos vereadores ali presentes também estão supostamente envolvidos. Carlos, e você tocou num ponto crucial. Aliás, já vamos interagir aqui com os internautas. A Cris Andrade pergunta, então os vereadores podem ser presos também? Olha, Cris, se os indícios apontados pela Polícia Federal forem confirmados pelo Ministério Público através da denúncia e a decisão no tribunal for mantida também neste sentido, neste direcionamento, podem sim ser presos. Agora, neste exato momento, não existe nenhuma previsão de afastamento dos vereadores. Lembrando que lá atrás,
no dia 13 de dezembro, quando foi feita a prisão preventiva do Átila e do João Gaspar, a delegada Melissa, ela pediu o afastamento também dos 22, né, os 21, mais o suplente vereadores. Só que naquela ocasião a justiça entendeu que a cidade ficaria ingovernável e não deu a decisão, não deu autorização para que os vereadores fossem afastados. Mas os vereadores estão sendo investigados e a prova de que a investigação continua, tanto do prefeito quanto dos vereadores, é justamente o indiciamento feito hoje pela Polícia Federal. Agora, esse ponto que o Carlos tocou é uma pergunta que todos têm feito em Mauá exatamente sobre isso. Porque naquela primeira operação Prato Feito, em maio, quando o Átila foi preso, tiveram ali 2 pedidos de impeachment com base na Prato Feito. Isso. E nos 2 pedidos, a votação acabou sendo rejeitado este pedido de impeachment, 22 votos a 1. Nas 2 ocasiões, só o vereador Marcelo Oliveira, do PT, votou contra. Agora, a gente tem que prestar muita atenção, Carlos, em qual vai ser o objeto deste pedido de impeachment. Até porque aí tem uma divergência muito grande, né? O Diário, por exemplo, tem colocado reiteradamente que são 10 pedidos de impeachment. Até falei com a diretoria legislativa da Câmara de Mauá e eles têm reiterado que são 6 pedidos de impeachment que tramitam na casa. Mas independentemente aí de 6, de 10, mas qual é o objeto disso? Porque se o objeto for a questão da Operação Trato Feito, o principal dessa operação, e o Carlos pode dizer que leu o relatório na íntegra da Polícia Federal, é a questão do mensalinho, ou seja, 9 empresas repassavam supostamente propina para a prefeitura, o prefeito e eu até então secretário comandavam esse dinheiro recebido e parte desse dinheiro recebido, fruto de propina, era parte desse dinheiro endereçada aos vereadores, desses vereadores aí citados na denúncia. Se a questão é o mensalinho, como é que pode o prefeito sofrer impeachment e os vereadores não? E mais, como é que pode os vereadores que são citados nesse mensalinho definir o futuro ou não do prefeito de uma coisa que eles estão envolvidos diretamente, Carlos? Então, primeira coisa, a questão dos pedidos de impeachment são em relação à Operação Trato Feito, ou seja, em relação ao mensalinho que supostamente foi pago aos vereadores. Então, o primeiro ponto, isso não tem nenhum tipo de dúvida, diferente do ano passado, que a princípio só envolvia o Átila e o Gaspar, e no ano passado, na primeira operação, na verdade, isso, no ano passado, primeiro semestre, no dia 9 de maio, a operação era Prato Feito, ela investigava única e exclusivamente contratos de merenda escolar. E a princípio não se tinha informação de que os vereadores estavam envolvidos. Aonde acontece o envolvimento dos vereadores? Naquele mesmo dia da operação Prato Feito, a Polícia Federal verificou que no apartamento do Gaspar tinham 2 agendas. Apreendeu ali as anotações. Apreendeu as anotações e verificou ali que existia um mensalinho. Iniciou a investigação, mesmo depois da saída do Gaspar e do Átila da prisão, após cerca de 40 dias ali de detenção, eles verificaram que aquela situação continuava. E é por isso que acabou culminando na Operação Trato Feito, que nada mais é que a ampliação da primeira operação, e que culminou também nesse pedido de afastamento negado pela Justiça dos vereadores e tudo mais. Outro ponto que a gente tem que trazer é que nenhum processo de cassação, não importa se é de vereador, da menor cidade do Brasil, ou se é de presidente da República, é um processo completamente político, não é um processo jurídico. Se fosse um processo jurídico, por exemplo, logicamente que nenhum vereador de Mauá poderia fazer esse julgamento deveria ser feito pelo judiciário. Mas não, é apenas político. Qualquer um, foi assim do Collor, foi assim da Dilma, é assim de qualquer político em mandato. Então não vamos aqui também cair numa ladainha. Discurso de poliana. Não vamos ser inocentes achando que essa situação, na verdade, não é uma situação não tem nada a ver com política. Tem a ver com política. E a gente hoje dá a certeza de que esse processo vai ser iniciado em cima do que aconteceu já na eleição da Câmara no ano passado, onde a eleição do Neycar, o Neycar ter vencido a eleição, foi dentro de uma divisão grande do bloco governista. Então hoje, basicamente, 14 vereadores hoje, a gente pode já dizer que votariam a favor do início do processo, que é bom deixar claro. A votação que vai ocorrer no próximo dia 16
É o início do processo, é admitir que haverá o processo. Isso, é a Câmara dizer se aceita ou não, igual foi lá atrás na questão da Dilma com o Eduardo Cunha. Vai definir se aceita ou não. Aceitou, aí é todo aquele processo. Forma uma comissão, 3 vereadores, tem um prazo de até 90 dias para apresentar um relatório, tem espaço para a defesa do prefeito e dos demais citados, se tiverem mais citados além do prefeito, enfim, todo aquele processo normal. Agora, ó, um abraço Marcos da Costa, João da Costa Faria, Martim Clementino Silva, obrigado. Luciano Rodrigues está falando, o Ricardinho da enfermagem foi indiciado, Samuel enfermeiro também? Sim. Seguinte, a informação que nós temos, todos os vereadores, exceto Marcelo Oliveira do PT e o Chico do Judô do Patriota, todos os demais foram indiciados, correto, Carlos Carvalho? Exatamente, porque todos estavam marcados na agenda do João Gaspar, que supostamente teria repassado para ele esse dinheiro de propina. Então é isso que é por isso que eles foram indiciados por corrupção passiva e organização criminosa. A única diferença é que no caso do Átila e do João Gaspar é corrupção ativa e passiva e organização criminosa. E dos vereadores é a corrupção passiva, porque eles recebiam, né, eles não davam, e a organização criminosa. É a única diferença. Obrigado, viu? A Vanessa Andrade, já não há governabilidade aqui em Mauá, o certo seriam novas eleições. Renata, obrigado. Williams Bezerra da Silva, vereador de Santo André, obrigado. Já vamos falar de Santo André. Ana Raquel dos Santos Moraes, Fabiana Cotrim, Portuga Júnior, Tárcio Taricano, Renato Ramos, Glaucia Marcel, César Marquezine, Cris Andrade, eu citei, Denise dos Santos, Ronaldo Pedrosa, obrigado. Donai Neto, obrigado. Jô Braga também nos assistindo, Ana Paula Brasil, Adriana Mazi, obrigado. E o seguinte, William Pontes também, ó, os vereadores não vão ser afastados, é a opinião dele. Quem mais aqui? Ó, o Antônio Luiz da Silva, mas eu pago para ver os vereadores caçarem o Átila Giacomuzzi. E por falar nessa questão do indiciamento de hoje, a Amanda e a Júlia me avisam aqui, nós temos inclusive a resposta, a posição da defesa do Átila Giacomuzzi, se manifestou por meio de nota oficial. A defesa do Átila, é bom lembrar, salientar e sempre reforçando, é feita pelo advogado Daniel Bialski. Então o Daniel Bialski se posicionou. Pode pôr na tela, Júlia, por favor, para o Carlos e eu interagirmos. Essa foi a nota oficial que foi feita pelo Daniel Bialski. Quer fazer a leitura aí, Carlos? Vamos lá. A defesa de Átila Giacomuzzi, prefeito de Mauá, representada por Daniel Leão Bialski, esclarece que não se pode dar a uma roupagem para fatos, uma nova roupagem para fatos pretéritos e conhecidos. O indiciamento pela PF é baseado em sofismas e presunções sem qualquer amparo em provas cabais que possam mostrar o envolvimento do prefeito. Ao menos, agora esperamos que na Justiça se possa exercer o direito de defesa e contestar os equívocos e abusos ocorridos na investigação. Ademais, não se pode esquecer que nem a Polícia e a Justiça Federal tinham e têm competência para investigar, examinar e julgar a causa. Aliás, a própria Procuradoria da República contestou a incompetência jurisdicional. Então aí o advogado Daniel Bialski falando exatamente sobre a competência da Polícia Federal para fazer esse tipo de situação. Por isso que ele deixa claro na nota que não seria competência da polícia fazer o que está sendo feito e na visão da defesa do Átila não teria nenhum fato novo a não ser o fato requentado daquela primeira operação lá do mês de maio, a Operação Prato Feito. É que nessa questão, Leandro, só para chamar a atenção, por que ele diz isso? É porque na primeira operação envolvia outros municípios, inclusive de fora de São Paulo. E no caso dessa Operação Trato Feito, acabou sendo algo praticamente exclusivo de Mauá. Então, por isso que ele considera que a Justiça Federal não teria nada a ver com isso, deveria ser a Justiça aqui do Estado que deveria verificar toda essa situação. Mas como é uma continuação da primeira e a Operação Prato Feito ainda não terminou as investigações e tudo mais, então a Justiça entendeu que tanto o Ministério Público Federal quanto a Polícia Federal têm competência suficiente para fazer essa investigação. Perfeito. Pode deixar essa imagem, Júlia Micali? Uma das pessoas que a gente consultou foi o professor Roberto Arcanjo. Ele é titular de Direito Penal da Faculdade de Direito de São Bernardo e também de Direito Processual Penal da PUC São Paulo. Ele é doutor em Direito Processual, advogado em São Paulo, ou seja, especialista em Direito Penal.
e nós indagamos a respeito do que significa esse indiciamento e para ele nos balizar a respeito desse assunto. Vamos ouvir então o que o professor Roberto Arcanjo falou sobre esse processo ou essa fase do indiciamento. Ouvida todas as pessoas arroladas pelas partes, acusação e defesa, nessa ordem, o acusado é interrogado. Peraí, deixa eu só colocar, essa é a parte já da frente, que ele mandou muitos autos, essa aqui é a parte correta. Vamos lá, o professor Roberto Arcanjo fala sobre indiciamento. Concluindo a parte do indiciamento. Então, o indiciamento policial decorre do encontro, da convergência de elementos, de indícios, que nós chamamos tecnicamente de indícios, que apontam determinada pessoa como a provável autora do fato. Nós saímos do âmbito da suspeita. Então, é possível que o prefeito, secretários e vereadores tenham praticado tal infração penal, mas eu não tenho certeza. A partir do momento que a autoridade policial descobre elementos concretos, robustos, que demonstram as respectivas autorias, ela tem o dever de proceder ao indiciamento policial. Então, repetindo, o indiciamento policial decorre do encontro, da descoberta, da convergência de elementos, indícios que apontam determinada pessoa como a provável autora da infração penal. Tem até um antigo professor já falecido, Sérgio Pitombo, que dizia que para entender o indiciamento era preciso trabalhar com dois juízos, o juízo do possível e o juízo do provável. O juízo do possível é neutro, é mera possibilidade. Então, se faz mentalmente um exercício, imaginando que a pessoa pode ter praticado ou não a infração penal. Eu não tenho nada concreto. A partir da descoberta, nós avançamos para o juízo do provável. Aí é uma probabilidade. É provável que aquelas pessoas sejam as autoras das infrações penais, logo elas devem ser indiciadas. Perfeito. Então, a fala do professor, a quem a gente agradece, especialista nessa questão de direito penal, professor Roberto Arcanjo. Mais algum complemento, Carlos Carvalho? Eu só vou trazer aqui a pergunta da Adriana Arcanjo Mazzi, que ela pergunta se depois do indiciamento, independente se a pessoa vai ser condenada ou não, ela fica com uma passagem de tipo ficha suja, né? É o seguinte, Adriana, na verdade, esse indiciamento, ele entra na parte de antecedentes criminais e tudo mais. Não dá para colocar na parte de ficha suja, porque entende-se ficha suja como condenação. Isso. Condenação em colegiado. Né? Em colegiado em segunda instância. É isso aí. Então, por mais que, por exemplo, vamos imaginar que isso se leve à frente e haja algum tipo de condenação desse caso, independente de quem seja. Ainda vai ter recurso de segunda instância, vai ter recurso na primeira instância. Quando concluir na primeira instância, pode ir para a segunda instância. Aí na segunda instância tem um outro processo, até terminar esse processo, ainda a pessoa não entrou na ficha suja. A partir do momento que tem o colegiado dá a resposta, concretiza aquilo, aí sim a pessoa entra na ficha suja e, no caso, perde os direitos políticos por 8 anos. Isso. Até para salientar isso, e o Carlos reforçou muito bem, o ficha limpa, ele é algo concreto, ou seja, a pessoa foi condenada em primeira instância e depois teve a confirmação ou a manutenção dessa condenação na chamada segunda instância, que é no foro colegiado. Diferente dessa questão que nós ainda não tem condenação nenhuma. O indiciamento não é condenação. O indiciamento é, olha, o primeiro momento é um telefone sem fio. Ouvi falar que o Carlos é palmeirense. Aí, a partir disso, nós vamos atrás. Olha, o Carlos Carvalho tem caneta verde, o Carlos Carvalho fala muito do time do Palmeiras, ele sabe a escalação do time do Palmeiras. Claro que aqui uma metáfora bem do dia a dia, mas nós temos elementos que mostram que o Carlos pode ser palmeirense. É o que a polícia faz agora. Olha, nós temos elementos aqui que sustentam aquela história de mensalinho na cidade de Mauá. Aí cabe à polícia apresentar se é interceptação telefônica, se é questão de mensagem, se é questão de anotação, como o Carlos lembrou muito bem. O que não pode dizer é que a Polícia Federal acordou hoje e falou assim, olha, eu quero indiciar o Átila Jacomuzzi sem ter base em nada. Mas isso não é condenação. Pode chegar lá na frente e falar, olha, estava anotado o nome do Leandro, do Carlos aqui no caderno e simplesmente anotei por qualquer outro motivo. Por isso que cabe toda essa questão
da defesa, da acusação, e isso, agora, houve um avanço. A polícia identificou ali indícios que podem realmente sustentar tudo aquilo que nós falamos até agora, ok? Só para deixar claro para o pessoal. E só para fechar, apesar de a gente estar explicando em relação ao processo, mas o Átila ele pode virar ficha suja caso o impeachment seja concretizado. Porque a questão do impeachment a partir do dia 16. Se no dia 16 qualquer um dos processos for aprovado, ou seja, for admitido pela Câmara de Mauá, e aí inicia o processo, essa ação do impeachment vai durar no máximo 3 meses. No máximo 3 meses. Aí se ele perder o cargo no plenário da Câmara, na votação, aí sim ele entra também na ficha suja por ter sido cassado. Aí também 8 anos de não podendo participar de processo eleitoral. Carlos, você até adivinhou já aqui a pergunta do Christian Seixas. Christian, obrigado. Aliás, o Christian foi um dos autores de pedido de impeachment lá em Mauá. Ele fala o seguinte: pode sofrer um impeachment, mas pode não perder os direitos políticos? Acho que ele cita isso, Carlos. O que aconteceu com a Dilma Rousseff, exatamente. A Dilma sofreu um impeachment. Teoricamente, se ela tivesse os direitos políticos também cassados, ela não poderia ter sido, como foi, candidata ao Senado pelo estado de Minas Gerais. Então, só que no caso da Dilma, até na época, eu me lembro, teve uma repercussão muito grande e gente criticando, que ela conseguiu separar. Ou seja, ela ficou cassada, ela teve o mandato presidencial interrompido, mas conseguiram fazer uma apreciação separada e não cassaram os direitos políticos da Dilma. Aí vai depender muito de como a defesa do Átila vai arguir e como que a justiça também vai entender se é possível separar ou não esse processo em Mauá. Mas no caso da Dilma, a gente tem que lembrar que foi algo acordado dentro da Câmara e do Senado. Então, na verdade, dentro do Senado, que o Senado que é o responsável pelo julgamento final do processo de impeachment. Então, houve ali um acordão para separar as coisas. Mas isso não significa que isso vai acontecer em todos os casos. Na verdade, se eu não estou enganado, o caso da Dilma é único na história do Brasil. O próprio Christian Ciro, o Collor, foi exatamente o contrário. O Collor foi direto. Exatamente. O Collor perdeu o mandato, perdeu os direitos políticos. Tanto que depois até falaram quando ele estava retornando para ele ser candidato a prefeito em São Paulo, lembra? Finalzinho da década de 90. Em 2000, foi na eleição de 2000. E só no caso do Collor, a movimentação na época foi o seguinte: ele renunciou no dia que o Senado ia julgar o impeachment dele, se eu não me engano, dia 29 de dezembro de 92. O Senado ia julgar o impeachment dele, ele renunciou, mas mesmo assim o Senado manteve o julgamento e ele perdeu o cargo e perdeu os direitos por consequência. Então, na verdade, a perca de direitos sempre foi uma consequência. É uma regra, não é uma exceção. No caso da Dilma foi a exceção. Perfeito. Obrigado, viu, Cristian? Alda Rodrigues Silva, Sidney Freire falando todo mundo para cadeia. José Silva de Albuquerque, legal. Obrigado, Zé Silva. Graças a vocês. Sérgio Oliveira, obrigado. Forte abraço. Tavares Zezinho, teve vereador que se prontificou a doar o salário, aí fica fácil doar o salário e receber propina. Por isso que a gente tem que cobrar, Tavares. Antônio Alexandrino, Luciano Rodrigues, obrigado a todos que estão nos acompanhando. Pois não. A parte engraçada, só para a gente finalizar essa história, os vereadores eles falaram no dia 26 de dezembro, na hora que seria o dia de votação dos processos de impeachment, que esse processo começou por causa da votação do impeachment do ano passado, né, os 2 processos que foram negados pela Câmara. Isso. Mas pelo que a gente leu, pelo que eu li no relatório da PF, na verdade aquilo só foi um complemento. Só assim, porque eles descobriram antes que o nome dos vereadores estavam nas agendas do João Gaspar, e aquilo só corroborou para a investigação ter ainda mais suspeitas, ainda mais indícios de que os vereadores tinham algum tipo de acordo não legal em relação ao prefeito Átila Giacomussi. Então é só para a gente relembrar esse ponto também, de que os vereadores justificaram uma coisa, mas que para a Polícia Federal não tem muita... Na verdade, só foi uma colaboração, só corroborou ainda mais porque estava acontecendo. Silmara Mourão, obrigado. Roberta Patrícia Camargo, obrigado também. Bimael Ferreira de Matos, obrigado. Valdilena Leninha, cuidado com o senso comum. Perfeito, Valdilena, é isso aí, não pode generalizar, e no Brasil a gente tem a presunção de inocência e também o direito à ampla defesa. Vamos para Santo André, Carlos Carvalho? Bora. Legal. Santo André, ainda todo mundo de olho na questão da vereadora Eliane Santana, né?
A Eliane Santana foi presa 26 de novembro, correto, Carlos Carvalho? Exatamente. 26 de novembro, a operação da Polícia Federal, não tem nada a ver com Lava Jato, era a operação da Polícia Federal. Operação Babur. Específico, exatamente, Operação Babur, foco específico em irregularidades cometidas para concessão de aposentadoria no INSS, ou seja, conseguia se dar ali a aposentadoria em 3, 4, 7 minutos e até aposentadorias chamadas especiais, ou seja, pessoas que não teriam direito a esse tipo de aposentadoria, que é uma aposentadoria maior, mas conseguiram porque ali colocavam, por exemplo, que funcionários do Banco do Brasil tinham ali algum tipo de trabalho que merecia essa remuneração extra quando eles não deveriam receber. Só para explicar, eram colocadas informações falsas nos pedidos de aposentadoria desses funcionários, não só do Banco do Brasil, de outros bancos públicos e também de bancos privados, de empresas de telefonia, que eles tinham trabalhos insalubres. E quando você tem um trabalho insalubre, considerado insalubre, a aposentadoria sai mais cedo, na teoria, e também você ganha um valor maior, até porque você sofreu muitos riscos contra a sua saúde ali naquele caso. O que tem na investigação é que esses funcionários do Banco do Brasil, por exemplo, eles colocavam que tinham passado pela função de impressor offset. Ligado à gráfica. Gráfica, mas há muito tempo que não tem esse tipo de trabalho dentro do Banco do Brasil. Inclusive os especialistas que foram escutados ontem pelo Fantástico da TV Globo, que exibiu uma reportagem sobre essa operação, afirmaram que dificilmente um bancário aposentadoria por questão de insalubridade. É verdade. E aí, qual é a Eliane Santana? Mesmo antes de ter a prisão transformada em preventiva, a própria Justiça pediu o afastamento de Eliane Santana, um afastamento cautelar de 180 dias. Aí ela conseguiu um HC, um habeas corpus, então ela passou o Natal, o Ano Novo em casa, responde em liberdade, mas ela está impedida de voltar a ter o mandato na Câmara de Santo André e também de frequentar as dependências das unidades do INSS. E da Câmara também. E da Câmara também. Ontem, como o Carlos citou, o Fantástico trouxe esse assunto de volta. Em si, a reportagem do Fantástico, para quem está aqui no dia a dia de Santo André, não trouxe nenhuma nova informação. Talvez ali a informação nova que o Fantástico trouxe é exatamente o posicionamento de Eliane Santana. E não foi que Eliane Santana falou, é que a reportagem do Fantástico teve acesso ao depoimento que Eliane Santana deu, ou parte dele, na Polícia Federal. Exatamente. Inclusive ela falando, e aliás é o destaque de hoje do Repórter Diário, que ela não tem absolutamente nada a ver, que ela não pegou um centavo, que ela é inocente no assunto. E só antes do Carlos citar, pode colocar na tela, Júlia Micali, por favor? E aí, exatamente ontem, depois que acabou o Fantástico, era por volta de meia-noite, a Eliane Santana, pela primeira vez, se manifestou através das redes sociais. Para quem acompanha o Facebook de Eliane Santana, você vai ver que ela não tinha se manifestado, e nem alguém amando dela, nos últimos meses. A primeira postagem foi feita no dia de ontem. Aliás, uma postagem bastante grande, falando deste novo ano de 2019 e reiterando aí, tem a postagem, Júlia? Pode pôr na tela, por favor, sobre o posicionamento de Eliane Santana sobre esse assunto. Está com a nota aí na íntegra, Carlos Carvalho? A gente vai Pode fazer a leitura dela, por favor. Prezados irmãos e amigos, o novo ano chegou e atrelado a ele está a esperança de dias melhores e a renovação de nossa fé na expectativa de que nossos sonhos e planos se realizarão. É momento de analisarmos nossos erros e acertos, de corrigirmos a rota de nossas vidas e na certeza de que tem Deus como nosso guia, teremos vitória. Digo isto embasando-me no que nos escreveu o salmista. Muitos são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Agradeço a Deus por seu cuidado e por sua graça que me alcançou. Agradeço também a todos que oraram por mim nos últimos dias. Tenho passado por momentos tenebrosos e dias amargos, mas confio em Deus e em suas promessas em minha vida. Deixo claro a todos que sou inocente deste processo fraudulento junto ao INSS. Não sou líder de nenhuma quadrilha, não me atrelei a pessoas fraudulentas e nem desviei nenhum centavo do erário público. Quem conhece a minha vida, a minha história e a criação que tive, sabe que jamais me envolveria em negócios escusos e não me corromperia com ações fraudulentas. Tenho temor a Deus e prezo sim pelos bons costumes, pela honestidade,
pela ética e dignidade. Trabalho honestamente desde minha adolescência e, como servidora, luto em favor daqueles que mais necessitam de ajuda. Como vereadora, sou propositiva em minhas ações e responsabilidades. Esmero-me em apresentar junto à edilidade andreense projetos de leis e proposituras que buscam o benefício de toda a gama da sociedade. Acredito na justiça terrena, no entanto, acredito muito mais na justiça divina, pois ela nunca falha. Na certeza da vitória, reafirmo meu compromisso perante Deus e perante toda a sociedade em continuar servindo o município de Santo André com dignidade, respeito, honestidade e, acima de tudo, temor ao Senhor. Acredito fielmente que os fatos serão esclarecidos e que os verdadeiros culpados serão responsabilizados. Sei que Deus nos livrará desta cilada e o seu santo nome será glorificado. Agradeço mais uma vez a todos que, de uma forma direta ou indireta, têm me apoiado neste momento de turbulência e suplico que continuem orando em nosso favor. A vocês que me atiraram pedras, que me condenaram antes mesmo de um parecer da justiça, que me xingaram e chacotearam da minha fé, oro a Deus para que vos abençoe e proteja os vossos caminhos. Finalizando, afirmo diante de Deus que tudo vê e tudo conhece, não fiz e nem faço parte de qualquer esquema fraudulento junto ao INSS. Um forte abraço, fiquem com Deus e um feliz 2019. Isso, e pode passar, Júlia Micali, por favor, tem os outros posts, porque ela fez essa mensagem, publicou essa mensagem no Facebook, e aí um monte de gente começou a comentar, gente apoiando, gente criticando, e nós pensamos ali algumas partes. Pode colocar na tela, Júlia, por favor? Aí, por exemplo, ó, uma pessoa comentou com ela, estou muito decepcionada com tudo que estou vendo na TV, seu respeito, e Eliane Santana fala mais um pouquinho, olha lá, oi, é muito triste ver pessoas querendo jogar meu nome na lata do lixo, sem provas concretas e sem nada que me liga a esse esquema. Peça a Deus por mim, porque Ele tudo vê. Um abraço. Pode passar outro momento, Júlia, por favor. Uma outra parte também da repercussão no Facebook de Eliane Santana, essa parte, ó, onde a fumaça fogo e a federal não entrem, parece que é, o tempo dirá. E Eliane Santana responde, infelizmente entra sim, para você ter uma ideia, nem processo aberto tem, é somente uma investigação. Eles adotaram esse sistema para que ninguém tenha tempo de destruir provas. Eles vieram em minha casa, vasculharam tudo e não encontraram nada. Já está à disposição da Justiça meu sigilo fiscal, telefônico e bancário, e te falo com toda sinceridade, sou inocente sim, é a fala de Eliane Santana. Aliás, já fizemos contato através das pessoas próximas a Eliane Santana, abrimos espaço aqui no Repórter Diário para ela vir dar entrevista, para se manifestar por vídeo, e segue o espaço aberto para o pronunciamento da vereadora Eliane Santana. E aí tem até gente perguntando aqui, deixa eu só lembrar, aliás, deixa eu voltar aqui no comentário, ó, o Antônio Alexandrino, eu não consigo entender, ele está recebendo o salário de vereador após essa ocorrência? Pois é, Alexandre, a Eliane Santana está recebendo. São algumas brechas que a justiça no Brasil dá. É um caso que remete muito, e o Carlos Carvalho chama a atenção, de São Bernardo do Campo. Aconteceu a mesma coisa na Câmara de São Bernardo. Quando o vereador Mário de Abreu foi afastado, ele continuou recebendo, os comissionados do gabinete dele não recebem, por isso são afastados, são demitidos, exonerados. Mas o vereador continua recebendo. E aí fica aquela polêmica, no caso de São Bernardo, pô, nós temos 28 vereadores e vamos pagar 29? Como é que nós vamos chamar o suplente? Nós vamos ter problemas com o Tribunal de Contas. E aí a Câmara de São Bernardo, à época, provocada pelo primeiro suplente, que era o Almir do Gás, fez os questionamentos e lá a própria Justiça entendeu que a Câmara deveria continuar pagando o salário do vereador afastado, no caso Mário de Abreu, mas deveria dar posse ao suplente. E hoje a Câmara de São Bernardo tem 28 vereadores, mas paga por 29. Em Santo André, caminha-se para ter uma situação semelhante. Ou seja, o vereador Pedrinho Botaro, que é o presidente da Câmara, ontem nos mandou uma mensagem por áudio dizendo, tenha o parecer aí, Júlia Micali, por favor, pode colocar ele na tela, é um parecer do Departamento Jurídico da Câmara de Santo André, tem 3 páginas falando exatamente sobre isso, que não tem no regimento da Câmara nenhuma parte específica que trate de afastamento fruto de prisão ou fruto de pedido da Justiça. Então, teoricamente, não tem nada que embase a Câmara de Santo André do ponto de vista legal para chamar o primeiro suplente. Então, caberá ao Vavá da Churrascaria fazer igual o Almir do Gás fez em São Bernardo.
provocar a justiça e aguardar a justiça, entre aspas, pedir para a Câmara de Santo André dar a posse a ele, correto, Carlos Carvalho? Correto. Só para ler aqui o processo, a gente vai tentar resumir o máximo possível aqui, da fundamentação da convocação de suplente de vereador. No dia 28 de novembro, o presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Santo André, o então presidente na época, Almir Cicotti, recebeu um mandato de intimação da Terceira Vara Federal de São Bernardo do Campo, informando da decisão proferida pela excelentíssima juíza federal, doutora Ana Lúcia Lucar Meirelles de Oliveira, nos autos da tutela, que decretou com fundamento no artigo 20 da Lei número 8.249/92, o afastamento do cargo, mandato e função que exerce os investigados Elian Saraiva Barbosa de Santana e Luciene Aparecida Feira de Franca, que nesse caso, essa última era a chefe de gabinete da vereadora, pelo prazo de 180 dias suficientes para o término da instrução processual. A matéria pertinente à convocação da suplente do vereador é disciplinada pela Lei Orgânica do Município de Santo André e pelo Regimento Interno da Câmara. Em ambos os textos normativos, não há previsão de convocação em virtude do afastamento temporário da vereadora por decisão judicial. Aí a nota segue com todos os artigos que são colocados e aí eles colocam aqui no final. Podemos constatar que não há previsão legal para a convocação do suplente de vereadora, em virtude do afastamento temporário da vereadora por decisão judicial. Dessa forma, a eventual convocação do peticionário pela Casa Legislativa Andreense poderia acarretar infringência ao princípio da legalidade, esculpido no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Esse foi o entendimento proferido pela primeira vara da Fazenda de São Bernardo do Campo ao indeferir a liminar do mandado de segurança em caso análogo. Esse também foi o entendimento do Ministério Público do Estado de São Paulo ao emitir parecer do mesmo. Nessa diapasão, neste diapasão não é possível atender ao solicitado pelo nobre suplente de vereador por falta de previsão legal. Em respeito à decisão judicial proferida, bem como ao princípio constitucional da legalidade, o afastamento por prazo determinado da vereadora Elian Santana do exercício do mandato e das funções públicas ocorrerá sem prejuízo do recebimento dos subsídios. Sendo assim, não existe previsão na lei orçamentária do pagamento de subsídios em duplicidade, ou seja, para a vereadora afastada e para o suplente vereador. Fato esse que ensejaria a infringência dos princípios constitucionais da legalidade e da moralidade administrativa. Só para a gente salientar, por que isso acontece? Porque essa situação está ocorrendo aqui em Santo André e que ocorreu em São Bernardo. Quando houve as medidas cautelares, isso que ocorreu com a Elian e que ocorreu com o Mário de Abreu de afastamento a partir de uma decisão judicial, é uma medida cautelar. Ou seja, eles são afastados dos cargos para que não possam impedir as investigações que ocorrem em cada cidade. No caso da Elian Santana, e no caso do Mário de Abreu também, em nenhum momento as medidas cautelares impediam o recebimento de salário. Ou seja, afasta do cargo e mantém o pagamento. No caso do São Bernardo, o Almir do Gás, do PSDB, teve que entrar na justiça para conseguir uma liminar, para conseguir ser empossado. No caso de Santo André, se o Vavá da Churrascaria quiser ser empossado, ele vai ter que ir pelo mesmo caminho. Ou seja, vai ter que ir até a justiça e tentar uma liminar para conseguir ser empossado. E aí sim, com a decisão da justiça, a Câmara de Santo André poderia dar a vaga ao Vavá da Churrascaria e, por consequência, também pagar salário para eles. É uma questão jurídica, é uma questão que a justiça permitiu. A justiça abriu a brecha para que ele continuasse recebendo salário, cumpra-se. A gente pode questionar, a gente pode até indagar a justiça sobre por que uma vereadora afastada que não pode cumprir a sua função recebe supostamente por ter cumprido a função, né? Então é um questionamento para a justiça responder e rápido, né? Ou seja, nós vamos ter agora uma briga judicial. De um lado, o Vavá da Churrascaria vai usar o que aconteceu em São Bernardo e de outro lado, a Elian Santana vai também provocar justiça, dizendo que, como ela está em liberdade, ela pode retomar o mandato na Câmara de Santo André, mesmo tendo curso e sequência a investigação. Vamos ver o que vai acontecer, nós vamos seguir acompanhando de perto. Eduardo Ribeiro, dando boa noite para a Júlia Micali. Aí, Júlia, mandando boa noite. Thaís Santiago, secretária de comunicação, está licenciada por conta aí do Davi. Forte abraço, obrigado, Thaís.
Jorge Garcia, nosso sempre companheiro, já vamos dar dados aqui, levantamento, aumento da tarifa de ônibus em Ribeirão Pires, hein? Moacir Robira, vereador de São Caetano, Josi Andrade, Vitor Rodrigues, o Clodoaldo Vidal, nunca irei fazer juízo de valores, porém se a vereadora não está trabalhando por esse ou aquele motivo, não cabe ao povo pagar essa conta. Está afastada por esse ou aquele motivo a pedido da Justiça, aguarda sem receber. Suplente assume e dá continuidade aos trabalhos e assim que ela resolver o problema, sendo inocentada, cobra na Justiça a reparação salarial. Parece o mais prudente, né? Wagner Agostini de São Caetano, boa noite. Obrigado também pela participação. Vamos fechar com Ribeirão Pires, Carlos? Vamos lá, porque lá aumentou a tarifa. Como muitas cidades fizeram aí no início do ano, Ribeirão Pires também aumentou a tarifa de ônibus no município. Agora de R$ 4,00 passa para R$ 4,40. Só fazer um parênteses rapidamente, Carlos. O Pedrinho Botaro está nos acompanhando, o presidente da Câmara de Santo André, só para deixar claro o posicionamento. Pedrinho Botaro reitera, aliás, agradecendo mais uma vez, falou conosco ontem, a Câmara de Santo André segue à disposição para cumprir a ordem e a legalidade. Obrigado, Pedrinho Botaro. Pois não, Carlos? Vamos lá. Obrigado também ao Pedrinho por ter participado. Mas no caso de Ribeirão Pires, sobe de R$ 4,40 ou R$ 4,00 para R$ 4,40 a partir do dia 13. Então, no próximo dia 13, reajuste na tarifa de ônibus. Domingo agora. O aumento de 10%. Percentualmente, o maior aumento da região do ABC. Mais que São Bernardo, mais que Santo André, que subiram para R$ 4,75. De R$ 4,40 para R$ 4,75. Mais alto que Diadema, que subiu de R$ 4,40 para R$ 4,65. Aumento de 10%, né, Ribeirão? Isso, aumento de 10%. Uma das questões que a gente tem que levar em conta também é que circulou na internet, nas redes sociais, em grupos de Ribeirão Pires, que esse aumento da tarifa por lá chegou a R$ 4,65. Mas, na verdade, esse valor de R$ 4,65 é para Vale Transporte. Então, é as empresas que pagam Vale Transporte lá em Ribeirão Pires, elas vão pagar R$ 4,65 por passagem. Júlia, tem até o decreto que foi publicado hoje pelo prefeito Kiko. Pode colocar na tela, Júlia, por favor, enquanto o Carlos segue o comentário. Então, a tarifa em Ribeirão, a partir de domingo, dia 13, passa de R$ 4,00 para R$ 4,40. Exatamente. Tanto para quem paga em dinheiro, quanto quem paga em cartão. E no caso de Vale Transporte, passa para R$ 4,65. Aí a Prefeitura de Ribeirão mandou a nota oficial sobre o assunto, né? A partir desse domingo, dia 13 de janeiro, a tarifa de transporte público municipal de Ribeirão Pires, aplicado aos usuários do cartão Bom Comum e aos usuários que realizam pagamento de passagem em dinheiro, né, a tarifa social, passará para R$ 4,40, em alinhamento de 10% em relação ao valor anterior. Para o pagamento do Vale Transporte, a tarifa aplicada será de R$ 4,60. Eles colocaram diferente do que está no Diário Oficial. Né? Está mantida a gratuidade do transporte coletivo municipal para idosos, estudantes e deficientes, de acordo com a legislação vigente. Professores e servidores públicos da Prefeitura e da Câmara Municipal têm 50% de desconto na tarifa de transporte municipal. O serviço não conta com o subsídio da Prefeitura. Perfeito. É basicamente isso. Logicamente, as justificativas todas que são usadas pela Prefeitura de Ribeirão Pires são voltadas pelos gastos que a empresa tem com combustível. E que estava defasado. Ele disse que, por exemplo, ano passado não teve aumento da tarifa em Ribeirão Pires. Sim. E que agora, por isso, teve que chegar a esse aumento de 10% na tarifa de ônibus. Então, só recapitulando para você que nos acompanha, a nossa audiência regional. Então, em Santo André, tarifa nova já em vigor, R$ 4,75, desde o dia 6. São Bernardo do Campo, também nova tarifa em vigor, R$ 4,75, desde o dia 1º de janeiro. Diadema, nova tarifa em vigor, R$ 4,65, desde o dia 6 também, né? Exatamente, começou era R$ 4,40 anteriormente, agora, porém lá em Diadema, quem tem um cartão Soul, né, que é o cartão, a bilhetagem eletrônica de Diadema, paga R$ 4,25, antes era R$ 4,00 e passa a pagar R$ 4,25, porém, quem tem créditos anteriores à data da publicação do novo decreto da tarifa de transportes, continua pagando R$ 4,00. Então, inclusive, hoje eu vim de transporte público para cá, eu usei o cartão Soul e descontou R$ 4,00 do meu cartão, já que tinham créditos que eu coloquei no final do ano passado. E já respondendo aqui a Janete Alves. Então, Janete, Santo André e São Bernardo, R$ 4,75 já em vigor.
Diadema 4,65 também em vigor. Hoje entrou em vigor em São Paulo a nova tarifa de ônibus, ok? Foi para 4,30, 4,40 em São Paulo. 4,40. Foi 4,40, perfeito. 4,40. Lembrando que trens e metrô vão entrar em vigor também a partir do dia 13. Então, dia 13, nova tarifa em Ribeirão Pires e também novas tarifas dos trens da CPTM e do metrô. Ainda aqui no ABC, o Wagner Agostinho está perguntando, e São Caetano sobe quando? Não temos ainda a previsão de São Caetano, de Mauá e também de Rio Grande da Serra. São as 3 cidades que até esse momento não aumentaram. Exatamente. No caso de Mauá, pelo menos a informação que ocorreu já na semana passada é que o governo conversa sim para ter o aumento da tarifa. E no caso de Rio Grande da Serra, hoje o Jorge Garcia teve a oportunidade de conversar com o prefeito Gabriel Maranhão e aproveitou para perguntar sobre a questão da tarifa. Ele disse que está conversando com as empresas que oferecem um serviço no município para ver o que vai ocorrer. Até o final da semana será decidido se haverá ou não aumento de tarifa em Rio Grande da Serra. E no caso, que muita gente pode perguntar do trólebus, né, do corredor ABD, historicamente, o aumento ou não é dado no meio do ano, né, porque a data base da categoria dos motoristas e cobradores do trólebus, motoristas de trólebus, é no meio do ano, lá para maio ou junho. Então, ainda vai demorar um tempo para a gente saber se também vai aumentar a tarifa do trólebus, mas fatalmente deve aumentar, né, porque toda vez que tem aumento de ônibus, o trólebus segue normalmente. A gente só não sabe qual será a porcentagem, será a mesma porcentagem adotada por Santo André, por São Paulo, por São Bernardo do Campo, ou se vai ser uma porcentagem menor. Isso, ó, só confirmando, 4,30 então a tarifa em São Paulo capital, Perfeito. Subir de 4 para 4,30 a partir de hoje, e a partir do dia 13, 4,30 também os trens da CPTM e o metrô. Samir Siviero, obrigado. Nésio Marques, Denis Andrade, o Valdecir Estevão, Eduardo Ribeiro, se por acaso a justiça afastar, mais um prejuízo seria grande. O Renato Ramos, existe possibilidade de cassação do mandato? Acho que ele está se referindo àquele Elian Santana. Existe, mas alguém tem que pedir a cassação ou a Câmara tem que colocar isso em pauta. Por enquanto não tem nada disso previsto. A Maga Cássia, obrigado. Roberto Timóteo também, obrigado pela participação. Josi Andrade, obrigado. E todo mundo que está nos acompanhando. É isso, Carlos Carvalho? Só para fazer a pergunta do Christian, que ele diz assim, vocês acreditam na renúncia do Átila? Não acredito que o Átila vai renunciar ao cargo, porque hoje a renúncia do Átila não muda em nada a situação dele, nem nas investigações, nem em relação à crise política que ele tem junto com sua base. Então, não acredito que o Átila vai tomar essa atitude, até porque hoje ela é irrelevante, ou no máximo ela ia acelerar o processo de impeachment, ou seja, em vez de ter todo aquele processo, o Átila acabaria com aquilo de uma só vez, sem perder os direitos políticos, mas não tem nenhuma informação sobre esse assunto. E você acha que a pergunta dele, Carlos, é naquele sentido que a gente falou, dele fazer a mesma coisa que o Collor, por exemplo. Se ele vê que o negócio já foi, ele tentar renunciar para perder o mandato, mas não está impedido, por exemplo, de ser candidato em 2020. Mas ele teria que, se ele tivesse que fazer isso, teria que fazer antes do julgamento do impeachment em si, né? Não estou falando nem do processo de agora, estou falando antes do julgamento mesmo, para valer caso o processo seja aprovado no dia 16. No caso do Collor, ele quis fazer isso no dia, os senadores já estavam ali, tinha sido aberta a sessão de julgamento, então ali não tinha cabimento. Os senadores na época do Collor mantiveram a sessão, votaram e cassaram o então presidente da República. Legal, é isso, Carlos Carvalho? Exatamente, fechou, né? Beleza. Fechou por hoje, né? Porque amanhã tem mais. Amanhã tem consórcio municipal. 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, a gente não sabe se vai ter eleição ou não, mas é a pauta logo de manhã aqui na região. Também tem a posse do Marangoni, né? Do Fernando Marangoni. Olha, falando nisso, bem que você falou, coitado, Júlia Micali vai infartar aqui. Mas, notícia em primeira mão. O Fernando Marangoni acaba de responder, não vai ser amanhã, Carlos Carvalho. Não vai ser, mudou? A posse dele é quarta-feira, 11 horas da manhã. Perfeito. Então, quarta-feira, Então dá para ir no consórcio amanhã e quarta lá em São Paulo. Pronto, vai dar tempo de fazer todas as pautas. Então, Marangoni tomando posse amanhã, quarta-feira, como secretário adjunto de habitação do governo do estado. Ainda não foi divulgado quem será o secretário de habitação aqui em Santo André. A expectativa é que amanhã, no diário oficial, já seja colocado o novo nome do chefe da pasta aqui no município. E se o Paulinho, prefeito de Santo André, for ao consórcio, podemos questioná-lo.
Muito bem. O que vamos fazer com muita certeza. Legal. Só lembrando que amanhã também, 7h30 da noite, também tem entrevista em relação à Fundação Santo André, aqui no Repórter Diário, aqui no RDTV, 7h30 da noite. Lógico que nós vamos divulgar em todas as redes sociais. Twitter, Instagram, @Repórter Diário. Se você está nos vendo aqui no Facebook e ainda não curtiu nossa página, por favor, curta facebook.com/Jornal Repórter Diário. Também tem o nosso canal no YouTube, youtube.com/Repórter Diário, onde nós também colocamos todos os vídeos, não só do RDTV, das entrevistas aqui no estúdio, mas também as entrevistas que nós fazemos fora do estúdio e, lógico, todos os detalhes aqui da região no repórterdiario.com.br. Obrigado, Carlos Carvalho, boa noite. Obrigado, Júlia Micali, sempre muito atenta. Amanda Lemos, o Ayrton, a Socorro, a Flora, o Pedro, Jorge Garcia, toda a equipe aqui, Apostos. Em especial, você que nos dá o carinho da sua audiência todas as noites ou a qualquer momento com informações, com as nossas transmissões ao vivo na nossa página no Facebook do Repórter Diário. Curte aí, que toda vez que a gente entra ao vivo, você vai receber uma notificação aí. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, ou até a próxima.